Tire sua dúvida. Às vezes, escutamos que quando um pastor, ou até mesmo um membro, sai da igreja, vai para outra denominação, ele é um caído. Pois eu entendo que um servo caído é aquele que negou a fé em Cristo Jesus e voltou para o mundo, ou seja, desviado. Mas quando continuamos a servir o Senhor Jesus, pregando a verdade, que é a palavra de Deus, vivendo a verdade, anunciando a salvação em Cristo Jesus, não seria um erro fazermos essa colocação, sabendo que a obra do Espírito Santo não está ligada à denominação e sim àquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade? Prezados irmãos, vamos ver aqui o que o nosso Senhor Jesus, ele escreveu em Mateus, no capítulo 23. O Senhor Jesus, ele está aqui recriminando, censurando, condenando os religiosos, escribas e também fariseus, os religiosos da sua época. Tinha saduceus, tinha outros partidos religiosos também, que eram oriundos do judaísmo. Vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Percorreis o mar e a terra para fazer um convertido, e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais que vós. Mateus, capítulo 23, o versículo de número 15. Eu quero repetir esse versículo para você. Mateus 23, versículo de número 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por toda a terra, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. E aqui é o ponto crucial onde nós queremos chegar, para responder aqui a pergunta dos nossos irmãos. Olha, não importa qual organização onde você esteja, organização, instituição, denominação, movimento, uma pessoa que se converte a uma religião, a uma instituição, a uma denominação, essa pessoa, ela torna-se um prosélito, ou seja, é um convertido à religião. E Jesus diz que as pessoas que são convertidas a denominações, a instituições ou movimentos, essas pessoas estão pensando que vão para o céu, mas na verdade vão para o inferno. Isto é muito sério. Eu começo a tremer. E o que é um prosélito? A pessoa que se converteu a um movimento, a uma religião, a uma denominação. É o que? Adepto, partidário, pessoa que abraçou uma seita herética, uma doutrina de homem e não a Jesus. E nos nossos dias existem movimentos, existem instituições, denominações assim, que ao invés de fazerem pessoas indoutos, neófitos, que não têm conhecimento nenhum, convertidos a Jesus, fazem convertidos à sua religião. E a religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Daí o perigo. Mas vamos responder os nossos queridos irmãos. E você disse que pessoas que saem da igreja, vai para outra, é tido como caído. Esses movimentos que falam assim, instituições, denominações que usam esses termos, caído, infiel, quem sai do nosso meio não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não tem Deus, essas religiões e manifestações, movimentos, são heréticos. Não tem Jesus, porque aí estão fazendo proselitismo, estão fazendo pessoas convertidas à sua religião, ao seu movimento e não a Jesus. Porque a igreja de Deus, ela invisível, está em várias denominações bibliocêntricas e cristocêntricas. Eu quero citar um exemplo aqui muito autêntico. Se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, aquele eunuco etíope, a Bíblia diz que ele ia adorar no templo. Ele foi adorar. Quando ele voltou, ele ia adorar o quê? O judaísmo, e não ao Deus único, verdadeiro, e não o Senhor Jesus. Quando ele voltou, Filipe, levado pelo Espírito Santo, foi ter com ele, ele estava lendo Isaías. Você entendes o que lês? Ele disse, não tem quem me ensine. E ali o Filipe, cheio do Espírito Santo, o ensinou. Ele entendeu que a salvação é em Jesus. Mas ele saiu para adorar, ele pensava que estava adorando o Deus verdadeiro. Ele estava sendo honesto, sincero, mas estava levando o seu coração para uma religião, uma denominação, um judaísmo que não salva. E nenhuma religião salva senão a Jesus. Então eles pensavam que estava adorando a Deus, mas não estava. Aí o que mora o perigo.
muitas pessoas em qualquer instituição que não estiver amando o Senhor Jesus de todo o coração, amando a palavra dele, conhecendo a palavra dele, olha, eu falo com responsabilidade na palavra, em vez de estar indo para o céu, está indo para o inferno. Só Jesus salva. Então, nenhuma denominação, pessoa, movimento, por mais bonito que seja, mas é bonita a liturgia, é bonito o louvor, é bonito tudo, mas que está fazendo convertido a sua religião, faz tudo convergindo para a sua religião, para o seu movimento, e não a Jesus, aí você está diante de uma seita herética. Então, pessoas que fazem isso, quando a pessoa sai de uma organização e diz, vai para uma outra denominação, bibliocêntrica, digo, cristocêntrica, que ama o Senhor Jesus, e mesmo assim, esse movimento que ele saiu, essa igreja que ele saiu, diz que é caído, diz que não vai mais, não fala, não recebe em casa, está proibido de falar, parece que passou a ser leproso. Então você pode ter certeza, você saiu de um abismo, e dá glória a Deus por isso. Dá glória a Deus por isso. Eu quero dizer aqui que existem cristãos que defendem com unhas e dentes aquilo que acreditam, ou aquilo que o grupo do qual fazem parte. Esse tipo de seguidor é aquele buscado pelos fariseus que lemos em Mateus 23:15. Existe uma grande diferença entre um convertido, um prosélito de um movimento e uma religião, e aquele que é discípulo. Discípulo, preste atenção, um prosélito a uma religião, a partir de Mateus 23:15, ele tem fé cega. Fé cega. Ele segue alguém sem questionamento, e seu mestre gosta disso. É um indivíduo que crê somente, tem pouca disposição em questionar, ou quando questiona diz que está na razão, que não entendeu nada, vê em qualquer atitude de questionamento e dúvida uma atitude de rebeldia. Partidos políticos gostam de prosélitos. Agora, aquele que é servo de Jesus, um líder do Senhor Jesus, aquele que foi chamado para pastor, para liderar o rebanho do Senhor, não faz isso. Verdadeiros líderes cristãos, evangélicos, eles gostam de discípulos. Aliás, é uma ordem de Jesus. Ide e fazei discípulos. É fazer discípulo de Jesus e não meu. Não do meu dogma, daquilo que eu penso da palavra de Deus, que é a única revelação. Portanto, façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Jesus nos enviou a conquistar, fazer prosélitos segundo o meu pensamento? Não. O Senhor Jesus não quer em sua igreja seres abruptos, vaquinhas de presépio, marionetes. Não quer isso. Ele deseja que aqueles que o seguem sejam discípulos e logo depois sejam mestres ao mesmo tempo. Jesus quer ver seus filhos como leitores, examinadores das Escrituras, da palavra de Deus, e não seguidores cegos de lideranças religiosas que só sabem manipular mentes e seus corações. O Senhor deseja homens que pratiquem a justiça, amem a fidelidade e andem com Ele em humildade. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Eu quero citar aqui um exemplo de ser discípulo ou ser um prosélito a uma religião, seja ela qual for. O discípulo de Jesus, aquele que quer a bênção de Deus, ele vai agir como as orientações emanadas da palavra de Deus. Atos 17:11 fala dos crentes de Bereia, cidade de Bereia. Ora, os bereanos não eram melhores que quaisquer outros povos que receberam o Evangelho. Contudo, ao entrar em contato com os mensageiros de Jesus, não acreditaram prontamente neles, antes duvidaram. Isso não foi visto como rebeldia, pelo contrário, mas como uma busca sincera pela verdade. Somente a verdade nos interessa. Somente ela, nada mais do que ela. Diz ainda a palavra do Senhor Jesus: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:31 e 32. Quando nós olhamos em algumas igrejas pessoas muito mais dispostas a seguir um líder ou um ensinamento apregoado e não verificar se as coisas são de fato como se afirma ser, olha, eu me entristeço, e ao mesmo tempo eu fico indignado. Porque pessoas sinceras, honestas, estão pensando que vão para o céu, mas vão para o inferno. Isso é sério. Não acredito que uma vida cristã consistente pode ser conseguida a partir da acomodação. Portanto, você que me ouve, não seja acomodado. Jesus disse: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras.
Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas são mortas e vão para o inferno porque lhe faltam conhecimento. E o conhecimento está na palavra de Deus. E nós temos o compromisso de ensinar somente a verdade, nada mais do que a verdade na palavra de Deus. Como podemos defender algo de maneira equilibrada e serena se pouco se analisou aquilo que dizemos acreditar? Ah, mas meu pastor disse, então acredito. Ou a minha igreja pensa assim. Ah, mas é a orientação. Vem de onde essa orientação? Do homem ou da Bíblia? Não era isso que o Senhor Jesus queria. Ele não quer seguidores desprovidos de senso crítico. Não me parece a vontade de Deus ter seguidores prontos a aceitar sem questionar o que lhes é pregado e imposto. Não se acanhe diante de um falso líder, ou um falso profeta, uma falsa religião, uma falsa denominação que ensina errado. Esteja interessado única e exclusivamente em arrebanhar mais ovelhas. Ele só quer isso, arrebanhar ovelhas para a sua congregação. E não ensina a palavra de Deus na sua totalidade. Trocam a palavra de Deus por revelação. Revelação tudo pode. Tome muito cuidado com isso, meu irmão. Eu não quero dizer que você vai duvidar da palavra de Deus. A única coisa que você não deve duvidar é da palavra de Deus, mas entender a palavra de Deus, como ela é, de Gênesis a Apocalipse. Quando um pastor sai de uma organização para outra denominação, ele é um caído se ele continua servindo a Jesus, amando a Jesus, com a sua esposa, sua família. Claro que ele não é. Então, se ele saiu de uma denominação e essa denominação está construindo ou desconstruindo a sua imagem, é porque essa denominação não pertence ao Senhor Jesus. E coisas absurdas acontecem. O irmão de São Luís do Maranhão chegou a perguntar que se Jesus voltasse, de noite ele estivesse fora do culto, por trabalhando, ele vai ficar ou vai subir? Isso é um sistema religioso tenebroso, terrorista, que inculca isso nas mentes e nos corações e faz com que pessoas fiquem amedrontadas diante de um Deus cometendo terrores. E o nosso Deus é de bênção, de paz, de misericórdia. É justo sim, mas é um Deus misericordioso.